Mas eu quero também falar contigo sobre uma outra situação, que é esse embate que, por enquanto, está ficando no discurso e em algumas movimentações na costa venezuelana entre Estados Unidos e Venezuela. Nicolás Maduro disse que vai passar as forças armadas, as milícias nessa situação. Conta pra gente, Fabrício. Diz o seguinte, Evandro, que se os Estados Unidos atacarem, a Venezuela está pronta para passar a luta armada. Foi isso que disse Nicolás Maduro. Hoje ele conversou com a imprensa internacional lá em Caracas. Os poucos veículos que têm acesso à Venezuela estavam lá conversando com o presidente venezuelano. E ele afirmou isso, que se a Venezuela for agredida, passaria imediatamente ao período de luta armada em defesa da integridade territorial, do território nacional, da história e do povo venezuelano. Ele também afirmou que os canais de comunicação entre Caracas e Washington foram arruinados, segundo ele, pelo governo dos Estados Unidos, pelo secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump, que segundo ele, segundo Nicolás Maduro, querem ver um banho de sangue acontecendo na Venezuela. Ainda segundo Maduro, ele falou que são 8 navios americanos parados ali próximos da Venezuela, além de um submarino nuclear com 1.200 mísseis. E aí, Nicolás Maduro considera isso uma ameaça muito grave ao território venezuelano. A gente lembra, né, Evandro? Na semana passada foi uma grande movimentação de alistamento para o exército da Venezuela, para milícias venezuelanas também. Tudo isso a Venezuela já se mobilizando, pensando que o pior pode acontecer. Nesse caso, o pior seria uma invasão dos Estados Unidos. Nada muito simples, mas a Venezuela já está, pelo menos na retórica, dizendo que está preparada para um ataque. Fabrício Naitsky, muito obrigado. Volte sempre, esse espaço está sempre aberto para você, meu amigo. Até daqui a pouco, então, hein? É mais, até daqui a pouco. Seu Fábio Piperno, como é que você avalia essa fala do presidente Nicolás Maduro e o fato dele colocar assim, como se o país estivesse realmente preparado para uma luta armada contra o país norte-americano? Claro que Maduro é um ditador que adora bravatas. Isso é uma coisa. Agora, a outra é que, de fato, o país dele corre sério risco. Quer dizer, o país dele, de uma hora para outra, se depara com uma frota armada praticamente ao lado ali do seu litoral. Isso é muito grave. Veja, os Estados Unidos, apenas pelo fato de enviarem essa frota para lá, já, de certa forma, ajudam esse discurso, dão gás a esse discurso nacionalista do Maduro. Ou seja, isso é muito ruim, sobretudo, para o oposicionista de Maduro que está lá na Venezuela. Porque agora, de novo, e os ditadores adoram isso, né? De novo, Maduro utiliza esse argumento de defesa da pátria, de soberania nacional, de nacionalismo mesmo, para tentar, de certa forma, unir, inflamar fatias maiores da sua população. Mas, nesse momento, excepcionalmente, o Maduro, por incrível que pareça, é o lado que tem razão nessa história. Ele está lá, ele é um ditador, só que ele é um ditador venezuelano. O problema de Maduro é dos venezuelanos. Ninguém tem o direito de ir lá na costa da Venezuela para fazer esse tipo de ameaça. O Bruno Musa, você concorda com o Piperno de que, além de não funcionar, ainda pode inflamar ainda mais um discurso de união dessa população e até de possível aumento da popularidade de Nicolás Maduro? Não, isso é simplesmente irreal. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Obviamente, os números podem ser forjados e eles divulgarem o que quiserem, mas a população apoiar Maduro, isso simplesmente não existe. Eu repito, eu vivi muito isso na pele, convivendo em todos os ambientes dentro da Venezuela. Ficamos 2 dias dentro da maior comunidade carente, que é a favela venezuelana, que é Petare, que tem quase 1 milhão de habitantes, 3 vezes maior do que a Rocinha. Falamos também em zonas altas. Então, qualquer pessoa que não tem algum tipo de relação com o governo não tem a menor condição de ter qualquer tipo de aumento de popularidade. Isso não existe mais. A Venezuela hoje vive aos trancos e barrancos com o dinheiro da droga e com o pouco que resta de entrar de venda de petróleo. Vale lembrar que o petróleo da Venezuela é um petróleo mais bruto, mais pesado, ele precisa de muito refino e a Venezuela não tem mais capacidade de refino porque os investimentos lá dentro minguaram e a PDVSA simplesmente está sucateada como um todo. 93% da população abaixo da linha da pobreza, 20% da população que fugiu, a maior fuga em tempos de
paz, né? Não tem paz com um ditador desse, mas em tempos de paz é a maior fuga da população nos últimos tempos. Portanto, não tem a menor chance disso acontecer. Eu reitero o que eu mencionei na última semana. Grande parte dos venezuelanos sentem um sentimento de resignação. E muitos me disseram, até o que eu testemunhei em Cuba, eles falando, é como se fosse o meu destino é esse, o nosso destino. Então, eu preciso cada dia sair de casa para ver como eu consigo levar comida para os meus filhos para dentro de casa. Mas é como se eles tivessem desistido disso. Mas essa desistência planta uma sementinha quando vem que há uma possibilidade dele cair. Então, eu mantive o contato com todo mundo de lá e falei, quando deu agora há pouco, quando teve a fraude nas eleições, que depois o Lula demorou para reconhecer a fraude, que teve que se havia uma esperança. Então, você vê que essa chama está apagada dentro deles, mas quando pinta qualquer possibilidade de mudança, aí pode surgir essa força contra o Maduro. A favor, esquece, não tem a menor condição alguma. O país é completamente sucateado e a população extremamente deteriorada por conta de um projeto de poder de Nicolás Maduro e tantos que o apoiam, né? Zé, e você, como pensa? Pois é, a Constituição brasileira fala em autodeterminação dos povos, não intervenção e paz, né? O diálogo como solução para qualquer tipo de desentendimento. Isso mostra, reflete a nossa cultura, a cultura daqui do Brasil, que tem essa diretriz por não participar de guerra. A nossa última guerra foi na Guerra do Paraguai, né? Então nós não temos esta cultura belicosa. O mundo, ultimamente, vem passando por um momento assim, não belicoso. Eu vi um relato ali de aumento de investimentos na área social no mundo inteiro e redução dos investimentos na área de armas, né? Mas nós estamos vivendo um momento diferente. Haverá, daqui para frente, uma corrida armamentista necessária. Daqui a pouco a Venezuela se arma e aí faz sombra ao Brasil. O Brasil precisa se armar também para se defender. Então, este é o momento. É um momento de belicosidade, ou seja, os países estão resolvendo problemas através de armas, né, de guerra, são vários conflitos regionais. Há quem diga que já existe a possibilidade de estarmos vivendo uma terceira guerra mundial. Aí o argumento é de que na Segunda Guerra Mundial, muitos países não sabiam que estavam participando de uma guerra mundial, né, em cada momento. Então, o quadro hoje é esse, né? Mas é muito estranho que os Estados Unidos venham, e é inédito e perigoso, resolver um problema ali, mas é um problema. Eu não acredito nessa história, assim, o povo não sabe votar. O povo está na ditadura porque gosta da ditadura, não é assim. Não é assim, é muito complexo. O povo sabe votar, mas ele é iludido, ele é enganado, daí a necessidade de lei e vigilância da lei para evitar esse tipo de sequestro através do voto. Da mesma forma, é o apoio à ditadura. Na Venezuela, apoio à ditadura, em Cuba também, não tem nenhuma dúvida disso, né? Mas por que apoia uma situação dessa, descrita muito bem aí pelo Bruno, por que apoia é que é difícil da gente imaginar daqui falando de fora. Apoia porque ele está morrendo de fome, porque não tem opção e que não tem a tal chaminha da esperança.